Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje é a reflexão de número 103. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando esse encontro de hoje. Para hoje, Emmanuel escolhe, para esse capítulo de número 103, o tema Estima do Mundo. E ele escolhe um versículo que vai embasar a nossa reflexão, que está em Mateus, capítulo 10, versículo 25. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Essa, Mateus está escrevendo sobre a missão, dos 12 apóstolos, sobre tudo que as perseguições que eles sofrerão. E aí ele também fala, que os discípulos são semelhantes ao mestre, assim como o servo é semelhante ao Senhor. E aí ele traz, esse versículo de hoje, falando que se Beelzebul é chefe da casa, quanto mais os seus familiares, porque os discípulos sempre seguirão ao seu mestre. André, o que Emmanuel vai falar para nós a respeito desse versículo aqui hoje? Emmanuel vai trazer algo que é um pouco semelhante do que a nossa reflexão passada, que é cristão e o mundo, que é essa relação, de você querer ser estimado pelo mundo, que é você querer corresponder às expectativas do mundo, Mas nesse mundo, quais são as qualidades que esse mundo reverencia? Quais são os pontos que esse mundo ele acha que são bons para uma pessoa ser considerada boa? Então, esses pontos, na maioria das vezes, não tem nada a ver com aqueles pontos que Jesus coloca, Porque o mundo atualmente gosta de pessoas que são famosas, que são midiáticas, que têm uma repercussão muito grande, uma influência grande sobre as pessoas, E isso em todas as áreas. E na maioria das vezes não há moralidade dessas pessoas que têm essas influências. Então Emmanuel nos chama a atenção exatamente por isso, porque quando a gente está numa prática religiosa, nós não devemos buscar essa fama, esse reconhecimento do mundo olhar e falar assim, nossa, aquele ali é admirável. Mas essa pessoa ela precisa se tornar admirável por aquilo que ela faz, por aquilo que ela pratica com a fé dela, Porque Jesus fazia curas, atendia a todos, acolhia a todos, não julgava ninguém, e mesmo assim o que foi feito dele? O que o mundo daquela época fez dele? O mundo aqui no sentido de quem governava a política, o poder daquela época, o que eles fizeram com Jesus. Então, é muito perigoso a gente querer buscar agradar esse tipo de política, de poder, porque Judas ali, ele tentou fazer isso, Ele tentou fazer uma negociação para que ele pensou assim, não, eu vou aqui com o poder político e a autoridade, eu vou conseguir fazer com que Jesus atinja mais pessoas. Mas não é esse viés. Jesus não trabalha em massa. Jesus trabalha individualmente nas nossas vidas, Porque Jesus foi chamando discípulo a discípulo, aos poucos, as multidões foram chegando, foram sendo transformadas, as pessoas foram sendo curadas, foram entendendo os ensinamentos dele. Então foi aos poucos, Jesus não queria abarrotar a humanidade inteira de uma só vez. Até porque a humanidade inteira não compreenderia todos os seus ensinamentos, Até ele diz, eu falo em parábolas
porque é assim que eles vão entender o que eu tenho a dizer. E vocês que já têm um pouco mais de entendimento, vocês tirarão mais ensinamentos dessas parábolas. Então, o sentido aqui que Emmanuel traz é: a gente não deve esquecer de que Jesus fazia as suas coisas. Ele curava e virava para a pessoa e falava assim, ó, não fala para ninguém, não conta que eu te curei, não. Só que a pessoa ia lá e contava. Por que ele fazia isso? Porque ele sabia que aquele momento ali era para a pessoa acreditar nele, para a pessoa ter fé no que ele dizia, no que ele fazia. Então a pessoa precisava daquele momento, era um momento íntimo da pessoa. Então quando Jesus dá um ensinamento de dar a esmola em segredo, é exatamente isso, né? Que nós devemos pregar o evangelho com o silêncio das nossas ações. Não é esbanjando, publicando, mostrando para todos, olha como eu sou caridoso, olha como eu faço bem. É óbvio que se é uma instituição, uma ONG, um centro espírita, essas instituições têm que prestar conta com a sociedade o que ela faz quando recebe doações. Isso é uma coisa, é prestar conta. Mas não uma pessoa em si sai tirando foto com várias pessoas e falando, olha como eu sou caridoso, olha... Porque quantas pessoas Chico atendeu e Chico não ia para a mídia para poder dizer, hoje eu atendi, eu psicografei 5.000 cartas, eu atendi 4.000 mães. Ele não fazia isso, ele não fazia essa contabilidade, não interessa para Deus, porque Deus já faz essa conta, mas faz a conta da boa intenção, do que é feito de maneira genuína. E então Emmanuel reforça que nós não precisamos de palcos, nós não precisamos de televisão, nem de celulares, para sermos vistos e estimados por Deus. Porque Deus nos conhece o nosso íntimo, né? Deus nos conhece tudo que fazemos. E é só lembrarmos daquela recomendação de Jesus, quando ele diz assim, que quando a gente for orar, para a gente poder entrar para o quarto, trancar a porta, e em segredo a gente orar e pedir a Deus, e Deus que está ali em segredo vai nos atender. Então o que ele está dizendo com isso? Você não precisa expor, você não precisa ficar expondo, porque Deus conhece o seu íntimo. Deus vai aonde você precisa, aonde você estiver. Então se a pessoa não tem condições de ir num templo, de ir numa casa espírita, de ir numa igreja, essa pessoa não vai ser atendida por Deus? De jeito nenhum. É só a pessoa orar. A fé dela faz com que Deus, os bons espíritos, chegam até a casa dela, e o que for do merecimento dela, ela vai ter o seu retorno, né? E aí tem uma frase de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, que ela é muito bonita, e ela nos demonstra o que nós devemos fazer com essa estima, né? De não querer a estima do mundo, mas a estima de Deus. Que ele fala assim, ó, o bem que praticas em algum lugar é o seu advogado em toda parte. Então o que ele está querendo nos dizer? Qualquer bem que você fizer com boa intenção, não importa onde, não importa para quem, isso vai testemunhar a seu favor quando você precisar. Então, quando você chegar num momento de dificuldade, de necessidade, tudo aquilo que você fez de bom coração, com boa intenção, com a sua fé, sem querer aparecer, aquilo vai ser avaliado e vai falar, olha, essa pessoa merece, essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa digna, que ela faz o bem para os outros e não fica se expondo. Então, ela é merecedora de um auxílio. E eu separei aqui uma história a respeito dessa coisa da estima do mundo, da fé, das dificuldades e das oscilações da nossa fé, que no livro Boa Nova de Humberto Campos tem um capítulo chamado O Bom Ladrão. E aí o que acontece? Humberto Campos conta que durante a crucificação
Tomé se escondeu por trás de um capuz e foi acompanhando a crucificação de longe, para não ser visto. E aí ele foi pensando, refletindo o que ele fazia, que atitude que ele podia tomar, e ele foi só observando. E aí ele observando, ele foi pensando, ele falou, nossa, cadê os outros apóstolos? Não estão ninguém aqui. E ele pensando nisso, e Jesus lá, sendo crucificado, Jesus também estava pensando, analisando, falou, olha, cadê aqueles que eram paralíticos eu fiz andar? Ninguém está aqui. Aqueles que eram cegos e voltaram a enxergar também não estão presentes. Nem mesmo os apóstolos que caminhavam comigo também não estão aqui presentes. Só que ele sabia que Tomé estava ali. Mas ele estava nessa reflexão, né? Colocando isso, né? Por quê? Porque eles estimavam ainda pelo mundo, no sentido de, eles tinham medo. Eles estavam com medo ali daquele momento de também serem crucificados. Mas eles ainda não tinham entendido que aquilo ali fazia parte da trajetória de Jesus. Aquilo ali fazia parte, aquilo ia acontecer em qualquer momento, né? E ali era o momento de acontecer, então não tinha como eles barrarem aquele acontecimento. Mas eles poderiam estar ali presente, pensando, olha, se tiver que ser, vou com Jesus até o final, né? Pedro até chegou a falar isso antes. Onde você estiver, eu vou. Se você tirar o pé, eu coloco. Se você morrer, eu tô junto. Só que chegou nesse momento de testar a fé dele e ele voltou atrás. E aí, nessa situação, aí, na hora da crucificação, Jesus foi crucificado entre dois ladrões, né? O bom ladrão e o mau ladrão. E aí o bom ladrão disse assim para Jesus, Senhor, eu gostaria que você me esperasse nas portas do céu, que você me esperasse. Aí Jesus olha para Tomé e diz assim para Tomé, olha Tomé, quantas pessoas eu curei, quantas pessoas eu ajudei, quantas pessoas eu ensinei. E nesse momento é um bom ladrão que confia em mim. Então assim, a gente não pode julgar as pessoas pelas condições dela e nem achar, não, aquele ali já é apóstolo, aquele ali já está, a fé dele está fortalecida, não vai abalar em momento nenhum. E o outro ali, que era considerado um ladrão, né, que às vezes muitos colocavam como herege e tudo mais, ele reconheceu ali em Jesus e disse, olha, eu sei, né, ele deve ter refletido, olha, eu sei tudo que eu fiz na minha vida, se tem alguém aqui que vai poder me auxiliar e me ajudar, vai ser o Cristo. Então, que ele possa me esperar aonde é que eu for depois daqui. Então, fica esse ensinamento para nós aqui, né? Da gente não buscar essa estima do mundo, e se ela chegar até nós, né? Assim, até se alguém começar a comentar, a querer nos colocar num lugar que não é devido, da gente colocar um pouco de pé no chão e falar assim, não, eu sou apenas um instrumento aqui fazendo um trabalho porque eu sou um trabalhador que muito deve, muito precisa aprender, e é isso. Então não devemos nos exaltar, achar que a gente já está salvo, né? Porque a gente pode falhar e a nossa fé pode fraquejar, assim como aconteceu com os apóstolos na hora da crucificação de Jesus. Duda, qual o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei um trecho que Emmanuel traz, né? Acho que para arrematar bastante aqui a nossa reflexão de hoje, que ele diz assim, se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se, para obter, então, a redenção. Então, Emmanuel traz aqui, né, não, como o André trouxe, né, nós não devemos buscar a estima do mundo, né, como toda essa visão que o André já levantou aqui para nós, mas Emmanuel traz aqui, na minha visão, ele traz aqui para arrematar, não só por isso, mas também
Como é ilógico querer o reconhecimento de alguém que não está pronto. O que quer dizer isso, né? O nosso planeta está passando, né, pela regeneração, né? Isso vai acontecer. Todos nós estamos aqui nos melhorando. Então, sabemos que aqui é um planeta de provas e expiações e querer, então, um reconhecimento de um mundo que não está mais próximo a Cristo, como deveria estar, né, é ilógico. Nós devemos sempre buscar o reconhecimento do Cristo, porque Ele é um modelo. É como se nós precisássemos pedir um conselho. Nós vamos buscar um bom amigo, querer um reconhecimento de uma pessoa que temos admiração, não é mesmo? Nós não buscaremos alguém que leve uma vida diferente da nossa. Então, nós não podemos, também por esse fato, buscar esse reconhecimento do mundo, essa estima do mundo, porque o mundo está longe daquilo que nós temos por missão aqui da nossa vida, né? De querer melhorar, querer evoluir, alimentar o nosso espírito. Por exemplo, nós decidimos aqui estarmos reunidos todos os sábados, às 7h30 da noite, às 7h30 da manhã, diariamente. Essa é uma decisão nossa de alimentar o nosso espírito, assistindo uma palestra espírita, né? De cada vez nos instruir mais. E isso não vai gerar reconhecimento de pessoas que levam uma vida muito diferente da nossa, que é o sábado não quer dedicar a um aprendizado, né, religioso, que ainda está se deleitando aí desses prazeres mundanos, não vai ter o reconhecimento, não vai reconhecer o que nós estamos fazendo, não vai achar bonito, por exemplo. Então, Emmanuel também traz sobre isso, que buscar também esse reconhecimento é ilógico. Então, nós devemos pensar, porque por vezes devemos aí silenciar aí esse ego, que às vezes quer crescer aqui um pouco dentro do nosso coração. É saber que o reconhecimento precisa ser de Cristo, porque só Ele é o modelo. O mundo ainda está caminhando para chegar até lá. André, gostaria de complementar? Eu lembrei de uma coisa aqui que casa muito bem com esse versículo que Emmanuel selecionou aqui, né? Porque assim, se chamam Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus discípulos, né? Ou seja, você está criticando, falando mal daquele que é o provedor da casa, quem dirá dos outros que não tem relevância, né? Então, se fizeram o que fizeram e falaram o que falaram de Jesus, quem somos nós para achar que ninguém vai nos criticar, que ninguém vai colocar defeito no que a gente faz, né? A gente tem que ter essa consciência. E aí eu lembrei de um caso aqui, que certa vez uns jornalistas da revista Cruzeiro, que na época era a revista mais relevante da época no Brasil, circulação nacional, eles fizeram uma matéria com o Chico Xavier. E aí eles meio que, digamos assim, passaram para trás o Chico, né? E o Chico foi conversando as respostas e tudo. E aí depois que o Chico percebeu que tinha sido meio que enganado, né? Que eles não eram jornalistas estrangeiros, eles eram brasileiros que queriam, né, tentar desmascarar o Chico. E aí o Chico ficou muito sentido, né? E comentou com o Emmanuel assim, meu Deus, mas que coisa... Nossa Senhora, que coisa horrível, eu fui parar na revista Cruzeiro. Aí o Emmanuel virou para ele e falou assim, você está reclamando de quê? Jesus foi crucificado, você só foi para a revista Cruzeiro, né? Você só foi para a capa de uma revista de circulação brasileira. E aí Emmanuel disse assim, isso é para você aprender a controlar a sua vaidade. Agora pensa, se Emmanuel está dizendo que Chico Xavier, que era aquela pessoa humilde, tinha vaidade, e que ele passou por essa prova, né, de cair, de se expor dessa maneira, de for para essa revista, para poder aprender a ser humilde, o que será de nós, né? Que dirá nós, que não temos essa humildade de Chico, né? Então, é muito disso que a Emmanuel está querendo trazer com esse ensinamento aqui, né? Exatamente, né? Quem somos nós?
quem somos nós? Realmente, Emmanuel já trouxe outras vezes, se percebemos, né, ao longo aí desses anos que estamos juntos, muitas das vezes o Emmanuel nos traz como uma lição moral no final dos seus capítulos, é pensarmos: Cristo sofreu, Cristo não foi aliviado, muitas vezes ele trouxe isso. Cristo passou por isso e não reclamou. Cristo não reclamou tanto que vocês reclamam. Muitas vezes ele traz sobre isso, né? Sobre essa nossa dificuldade. Ele nos chama atenção, mas é algo muito comum, né? Quem nunca, né? Quem de nós nunca passou por isso? Então, é lembrar que o mestre dos mestres, o guia e modelo, sofreu. Qualquer sofrimento que nós passarmos vai ser muito pequeno perto de que Jesus passou. Além do mais, que Jesus passou um sofrimento muito gigantesco, né, se pensarmos. E aí, além do mais, nessa balança desigual de ser pensado dele para nós, ele era um espírito puro, que não precisava passar, diferente de nós, que precisamos. Precisamos aproveitar as oportunidades, devemos passar com as nossas provas e tentar tirar o melhor proveito possível, né? Pegar algo de bom ali para nos instruirmos cada vez mais. Às vezes, né, até Chico, Chico parecia, né, já de uma humildade extremamente desenvolvida e passou por uma prova dessa. Então, vamos esperar, muitas ainda virão para nós, né? Mas que nós estejamos fortalecidos para passar para cada uma delas, preparados, munidos da palavra, que ela venha a ocupar a nossa mente nesses momentos, né? Para nos preencher de toda a teoria que estamos buscando. Na semana que vem, Emmanuel vai continuar, né, nos alimentando aí das suas sábias palavras. Oi, André? Eu lembrei de uma música aqui, da dupla Tim Vanessa, que é a música de Pedro. E aí tem um trecho lá que é muito interessante, que fala assim, ó, se depois do mestre, martírios são troféus. O que ele estava querendo dizer? Porque quando Pedro foi condenado à crucificação, ele disse assim: eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma forma que Jesus morreu. Então, Pedro tinha essa consciência de: gente, eu não estou nem perto de Jesus, eu não posso nem querer morrer igual ele, porque eu não sou digno disso, né? Então, assim, e depois que eles crucificaram Jesus e começou toda a perseguição com os cristãos, aquilo acabou virando uma diversão, né, para aqueles que perseguiam. Então, eles falaram: não, vamos pegar eles todos aí e vamos... Só que Pedro tinha essa consciência de que o que eles estavam querendo fazer ali com esses cristãos era expor como um troféu da demonstração do poder político, né, da época, que estava dizendo: não, nós temos poder, nós mandamos, olha o que nós fazemos com todos esses que seguiram esse Nazareno. Só que a história está aí para poder demonstrar quem estava correto, né? Por mais que eles foram perseguidos, foram crucificados, as palavras de Jesus perduram até hoje, nos ensina até hoje, nos acompanham até hoje, e eles foram esquecidos, né? Uma civilização que teve o seu apogeu, ok, mas e aí? O que trouxeram de bom de ensinamento? O que até hoje é lembrado deles, né? De Jesus? Jesus é lembrado todos os dias por nós, por todos, né? Por todos aqueles que são cristãos. Bem lembrado, André. Bem lembrado, muito bonito. Realmente. É algo que a gente precisa se lembrar diariamente. É algo que nos fortalece, né, para diante das nossas batalhas, né? É lembrar do mestre. É lembrar, e essa música realmente muito bem lembrada, né? Traz aí uma interpretação muito bonita que você trouxe, né? Muito bonito. Então, eu espero vocês para juntos refletirmos então no próximo capítulo. Emmanuel vai falar no próximo capítulo sobre a espada simbólica.
Ele traz: não cuides de que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus fala isso. E esse trecho foi tirado de Mateus, capítulo 10, versículo 34. E Emmanuel vai continuar, né, falando sobre essa batalha que nós temos contra o mundo, né? Cristo venceu o mundo e nós precisamos vencer também. Mas olha, desejo a vocês uma semana de muito aprendizado, que cada um possa vencer as suas batalhas dessa semana, que Jesus esteja iluminando a vida de cada um de vocês. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Uma boa semana a todos. Um bom final de semana a todos. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós e que assim seja.